Olá pessoal, boa noite. Num dos nossos estudos em grupo que realizamos com um determinado número de pessoas interessadas na busca do conhecimento da doutrina espírita, após as discussões havidas entre os pequenos grupos e a formação do grupo único para fecharmos ou para ouvirmos opiniões acerca do tema que tinha sido programado para aquela oportunidade, quando já no final um dos participantes indagou: por que é que nós, quando estamos encarnados, esquecemos todo o nosso passado, as nossas experiências boas e as nossas experiências ruins? Como era um assunto que foi posto à discussão já no início da finalização das conclusões do estudo daquela noite, nós comentamos que iríamos tratar disso numa oportunidade breve, pois demandava um tempo maior do que o tempo que dispunhamos para aquela noite. Então, se nós analisarmos a questão proposta pelo companheiro, nós iremos notar que antes de termos esta resposta, é necessário que tenhamos uma série de pré-conhecimentos que vão nos ajudar a fixar esse conceito de uma forma racional, lógica e baseado, como sempre, dentro dos contextos que a doutrina espírita nos expõe. Em primeiro lugar, esta consideração do esquecimento das existências passadas, ela se dá, em princípio, para nós, até então, espíritos imperfeitos, de terceira ordem, do qual a nossa vivência espiritual ainda é muito imatura e o nosso aprendizado ainda está florescendo. Então, o balanço que se faz é que a quantidade de conhecimento que necessitamos adquirir ainda é muito grande. E o conjunto de experiências positivas que possuímos ainda é muito pequeno. Esta é uma das condições, porque para espíritos de segunda ordem, provavelmente as lembranças espirituais desses espíritos, quando encarnam, são positivas, são constantes. E eles poderão utilizá-las de acordo com as provas que eles ainda estão a cumprir quando encarnados. Esta seria a primeira condição, a nossa qualidade intelectual e a nossa qualidade moral. Convém notar ainda que quando estamos na erraticidade, somente espírito e perispírito, preparando-nos para a escolha das nossas futuras provas, nós iremos perceber que, conforme nos diz a doutrina, as nossas necessidades que teremos, ou que deveremos, ou que escolheremos passar na futura existência,
estarão disponíveis para nós, na certeza de que elas serão adequadas ao nosso grau de adiantamento intelectual e moral. Terceiro ponto, entender que quando encarnados, nós somos constituídos de 3 elementos. O corpo animal, que é o corpo perecível, corpo humano. O corpo espiritual, que é o elemento de manifestação do espírito e que também, em algumas oportunidades, serve para migrar experiências do corpo material para o espírito. E em terceiro, o espírito. Então, essa tríade, né, estando reencarnado, ela vai adquirindo experiências no campo intelectual e no campo espiritual. Alguns anos, vamos considerar a média hoje de idade de nossa população, 60, 65, 70 anos, é um condicionamento muito intenso que o espírito, com seu perispírito, está a fazer em seu corpo. E nas condições normais, em que a morte chega para esse corpo físico, nas condições normais, o condicionamento que esse perispírito e esse espírito esteve nesse corpo é muito intenso. Então, com a morte física, de forma lenta e gradual, variando de espírito para espírito, ocorre o despreendimento do perispírito desse corpo morto. A isso se chama desencarne. Ocorreu a morte e depois o desencarne. Esse tempo pode levar, né, dependendo das condições em que a morte se processou, pode levar um determinado tempo. Finda esse tempo, o espírito como que fica em estado de perturbação, que também é variável em função do tipo de morte, da forma como ele levou a vida material e das condições em que a morte se processou. Essa perturbação não é essa perturbação genérica ou vulgar que conhecemos. É uma perturbação que significa mais ou menos assim: não tem noção de onde se encontra. Então o espírito fica um pouco atordoado com essa situação, fica um pouco perdido, que lentamente, seja por mérito próprio, seja por ajuda de terceiros, ele vai recuperar lentamente, e dessa recuperação ele toma ciência do que ele é realmente. Aí sim, nesses instantes, vem à sua mente espiritual as lembranças, inicialmente, de sua última existência. O que ele fez de certo, o que ele fez de errado, o que ele deixou de fazer. Enfim, tudo aquilo que ele realizou, de bom ou de mal, de alegria ou de tristeza, ele rememora. E essas impressões ficam gravadas em seu espírito. Pois bem, quando essa situação atinge o espírito, aquelas condições que pesaram sobre ele, de tal forma que possam ter-lhe causado um certo arrependimento,
vem o desejo de reparação dessas condições. Não basta se arrepender, é necessário limpar-se. Aquilo que ele fez de errado constitui uma espécie de energia vibratória negativa que se aloja em sua unidade espiritual, clamando por limpeza. Aquilo que ele fez de positivo, consistente, repetitivo, condicionado, também adquire uma conotação vibratória e se aloja também no seu espírito. Então, essas duas forças negativas, das coisas erradas que ele cometeu e das quais ele tem conhecimento, se arrepende e deseja reparação, vem à tona, chamando para si a necessidade do reencarne. Nesses instantes, isso em regra geral, não podemos tomar isso aí como causa geral para todos os espíritos, porque essas condições variam em função do grau de aceitação de cada espírito e da forma de como ele irá levar a sua vida dali para frente. Então, nós vamos considerar, no caso geral, o desejo de renascer, de tomar um outro corpo, para limpar-se daquelas imperfeições que ele reconhece e se arrepende. Isso é importante, que ele reconhece e se arrepende. Essas imperfeições clamam a sua vinda a um novo corpo. Então, a lei, que podemos chamar de Deus, que é aquela lei que está em nossa consciência, chamando-nos à perfeição, nos estimula ao reencarne. E esse estímulo, ele busca então as melhores condições possíveis. A melhor família, não a melhor família em termos de moral, mas a melhor família que possa fornecer a ele as condições para que ele possa cumprir as suas necessidades, sejam expiatórias, sejam provacionais. Então ele escolhe a família, escolhe as suas provas, e aí começa a sua trajetória em busca de um novo corpo. Escolhido a situação, após a concepção, ele se liga através do seu perispírito a este corpo em formação, esse embrião, feto, etc., até vir à luz 9 meses após. Ora, temos que compreender que nesse período o cérebro está em formação. E após o nascimento, na idade primeira infância, o cérebro é muito imaturo e não tem condições de receber via perispírito aqueles impulsos positivos ou negativos que precisam ser migrados para o corpo físico, salvo condições específicas, mas estamos falando aqui das condições gerais. Então ocorre
crescimento do corpo físico e, com isso, o desenvolvimento do cérebro. Ele vai tomando mais consciência da sua existência. E o seu cérebro já não está tão deficitário assim. Quando chega a hora propícia para que esta migração se faça, sem que percebamos, parte do espírito, sob a forma de vibração, conforme falamos antes, via perispírito, para o cérebro físico. Então, esses impulsos migram para o cérebro físico. Impulsos, dando a ele a noção de como ele precisa seguir o caminho. Nós já comentamos em condições anteriores que o espírito tem as suas ideias inatas e predisposições instintivas, além da intuição para ajudar nesse caminho. As ideias inatas são as ideias que ele acumulou, as suas conquistas, que vão lhe ajudar a melhor discernir o caminho a tomar. As predisposições instintivas são o conjunto de vibrações negativas que precisam ser domadas, corrigidas, provadas, vivenciadas, enfim, serem efetivamente corrigidas. É assim que o espírito progride. Por esse conhecimento e pela aceitação dele. Na questão 872, Kardec cita um ponto que no estado errante o espírito é livre para escolher as provas que irá realizar quando encarnar. E, como encarnado, ele é livre para escolher se vai seguir ou não essas provas. Não significa que a escolha feita antecipadamente vai ser cumprida quando reencarnar. Então, é esta diferença que dá o chamado esquecimento. A família que ele escolheu para renascer pode não ter nenhuma relação com suas famílias anteriores, porque poderá ser uma família, primeiro, que melhor condição vai dar a ele para que ele possa cumprir as provas. Pode ser uma família que venha precisar dele como espírito mais esclarecido para ajudar essa família a buscar o melhor caminho possível. E pode ser ainda uma família afim, que tem as mesmas vibrações e aí vão se unir. Mas não significa isto que sejam famílias que tenham tido quaisquer tipo de relação de consanguinidade em existências anteriores. Não necessariamente. Não vamos encontrar isso dentro da doutrina espírita, como regra geral. Há casos específicos que podem haver, mas, em regra geral, não há obrigatoriedade, porque um dia, quando atingimos uma classe espiritual mais elevada, todos seremos irmãos. A família será única. Então, o fator de consanguinidade não atrapalhará, muito pelo contrário. Então, ao chegar a esta condição dele desempenhar as suas provas, mensagens vibratórias partirão do seu espírito e, através do perispírito, chegará à sua consciência encarnada. E essa consciência será utilizada para seguir ou não essas provas. O esquecimento que se dá em relação às
vidas anteriores, não está de todo descartado, porque ele se mostra através das ideias inatas e das predisposições instintivas. Os espíritos trazem em si essas duas características, que são o efeito das suas experiências anteriores. E afinal, ele não precisa trazer todas estas situações, sejam negativas, sejam positivas, porque o tempo que passamos aqui é muito curto, comparando-se com a eternidade espiritual que iremos ter. Então, as predisposições instintivas poderão ser mínimas, porque o fardo que ele vai ter que suportar será pesado. As ideias inatas poderão ser mínimas, porque ele precisará daquelas ideias para ajudar naqueles momentos que ele necessita. Então, há situações em que ele já está desenvolvido que poderão ficar guardados. Vamos fazer uma suposição grosseira, como se nós fôssemos aproveitar um fim de semana para irmos a um campo, a uma chácara, no alto de uma montanha. Nós não vamos levar qualquer tipo de roupa, de sapato, de agasalho, etc. Nós vamos escolher aquelas que são adequadas para a nossa estadia naquele final de semana, naquele local que iremos. Outras ficarão em nosso guarda-roupa. Assim também, outras experiências ruins ou boas ficarão guardadas no nosso guarda-roupa espiritual, em nosso espírito, e não migrarão para a nossa consciência encarnada. Esse é o motivo de nós não lembrarmos. Além do mais, existem fatores que poderiam contribuir negativamente. Imagine se nós lembrássemos de fatos da nossa vida pregressa, seja a última, seja a penúltima, seja qualquer uma das anteriores. Se nós tivéssemos com essa lembrança e encontrarmos alguém em que fizemos mal ou que esse alguém tenha nos feito mal, e nós lembrarmos, a nossa situação ficará prejudicada. Então, o esquecimento é uma benção, se formos olhar por esse sentido generalizado. É natural e é fundamental que não tenhamos essa lembrança. Ela virá na forma desses dois estímulos que eu citei: as predisposições instintivas e as ideias inatas, pois elas é que nos darão a oportunidade, junto com a intuição, para que melhor caminho tomar. Entendam que quando escolhemos por nós próprios as provas da vida material que iremos passar, a certeza de que iremos vencer está garantida como espírito. Mas essa certeza não estará garantida como encarnados, porque nós somos livres para seguir ou não aquelas escolhas. Além do mais, os nossos amigos espirituais, eles não nos carregam. Deus não nos carrega para podermos seguir o caminho da nossa perfeição. Ele deixa conosco, a fim de que nós saibamos dar condições ao esforço que estamos fazendo para vencer as más tendências que ainda se encontram em nós. Então, nós não estamos abandonados, porque as ideias inatas, aquelas que nos favorecem, nos ajudam, estão continuamente a nos permitir que entendamos, numa adversidade qualquer que iremos encontrar,
Numa diversidade qualquer que iremos encontrar, ela irá nos incentivar a buscar o caminho que melhor seja oportuno ao nosso engrandecimento. Lembremos uma coisa: estamos aqui encarnados para progredir. A necessidade das reparações é função dos nossos erros pretéritos, mas o progresso é o nosso objetivo. E esse progresso ele vai se dar se nós buscarmos, através da intuição, ligarmos aos nossos amigos, pedir a eles. Não precisa pedir por palavras, mas buscar através de uma prece sentida. Que caminhos, forças, preciso de forças para poder seguir a essa situação. Essa é uma prova que está me afetando. Eu preciso de forças para vencê-la. Eles não nos faltarão com essa força, a fim de que a gente possa vencer essas provas e sim, aí sim, ir diminuindo as predisposições instintivas que nos afetam, porque essas predisposições é que nos atrasam. A liberdade será sempre nossa em escolher o caminho. E o esquecimento do passado é fundamental para que nós tenhamos liberdade nessas escolhas. Porque se o conhecimento do passado fosse livre, não perderíamos essa liberdade. A liberdade de escolha está em podermos encontrar problemas, encruzilhadas, e aí nós iremos decidir qual eu vou, qual encruzilhada será importante, que situação que está em relação àquela pessoa que agiu dessa forma comigo. Então eu tenho liberdade. Todos nós, de uma forma geral, tem a liberdade de escolher o caminho que deve escolher, seja certo, seja errado. Torcemos para que seja o certo, porque as relações que temos aqui, sejam elas familiares, sociais ou profissionais, estão a nos ajudar. É isso que precisamos entender. Ajudar. Deus não tem seletividade, ajuda uns e prejudica outros. Está à disposição, não assim para nos carregar, mas para permitir que o nosso amigo espiritual nos encha de incentivo e de força, a fim de que saibamos escolher com precisão, com parcimônia, com cuidado, caminho a ser seguido a fim de vencermos as provas que ainda temos a cumprir. Notemos o seguinte: estamos no mundo de expiações e provas. E como mundo de expiações e provas, somos espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, somos espíritos de terceira ordem. A nossa obrigatoriedade que a matéria nos chama é para encarnar a fim de poder limpar estas imperfeições. Deus não quer que fiquemos aqui eternamente. A oportunidade da reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, da vida que vai nos levar ao progresso espiritual. Então não nos preocupemos se o nosso amigo, se o nosso companheiro de trabalho, se o nosso pai, a nossa mãe, seja lá quem for, o que foi para nós no nosso passado. Falo isso porque, erradamente, em muitas oportunidades, tempos atrás, alguns anos passados, se dizia nas casas espíritas, infelizmente, você está assim porque ele é o seu filho que te fez mal. Você vai ter que recebê-lo bem. Isso não existe.
De uma forma geral, isso não existe. Aquele que está hoje na nossa família como filho, como pai, como irmão, pode não ter nenhuma relação, pode não ter tido nenhuma relação de consanguinidade em existências anteriores. Basta relembrar que as famílias antigamente, há cerca de 50 anos atrás, eram de 10, 11, 12 pessoas. Hoje, 1, 2, 3 no máximo. O quê? Desmembraram-se essas famílias? Então, nós nos reunimos entre nós por afinidade, por necessidade, seja nossa, seja deles, mas com essa intenção, progredir sempre. Tenhamos isso em mente. Isso o Espiritismo nos ensina. Reencarnamos para progredir. Reencarnamos para progredir. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite. Assim seja.